Meu Deus. Eita, tá, começou a primeira partida. Eu acabei de começar a jogar. Eu espero nunca ir com tryhard. Eu tentei jogar um pouco no BG Screens. Joguei uma partida lá, eu fui amassado, eu não consegui fazer um ponto. E eu acho que eu realmente vou querer tentar pegar top 1 aqui no The Bridge do Kaizen, por um tempo pelo menos, tipo. Tá bem fácil, tá só 1500 wins. Eu tô no top 60, eu acho. Eu nem joguei pra farmar assim. E eu acho que se eu jogar pra farmar, eu acho que eu consigo pegar o top. E eu vou usar essa minha meta de pegar top 1 como uma série do canal. Que eu vou... Ai, tô jogando mal. Que eu vou usar pra gravar vídeos menos editados e com mais comentário. Que é algo que eu gosto bastante no YouTube. E na comunidade nós temos um pouco youtuber que faz isso. Nós só temos, acho que o Muro. O Muro não faz mais, né? Mas só o Polar mesmo. Tem alguns canais que é meio que isso, mas não exatamente. Tipo Nogueira, eu acho. Ou eu posso estar falando coisa errada. Eu tô bem feliz. Eu tava no lobby, eu tava FK no lobby de duos. E um mano me marcou, eu fui conversar com ele, ele me falou que ele tinha visto o meu vídeo. E foi bem legal, eu conversei um pouco com ele. Foi bem legal isso, eu fiquei bem feliz, de verdade. Eu acho que eu tô recebendo um feedback bem da hora. Pra um canal pequeno. Ainda mais num nicho extremamente... Eita. Ainda mais num nicho extremamente saturado. Que a cada lugar tu acha um youtuber de PVP. Então top 63 de win e top 5 de win streak. Eu acredito que eu consiga pegar o top 2 se eu forçar um pouco pra tentar pegar. Eu só preciso tentar dominar um pouquinho mais o The Bridge. Eu tô aprendendo a melhorar. Jogar melhor enquanto... Eita. É que eu tô tentando brincar de fazer drag click. Eu tô jogando melhor enquanto eu gravo. E eu tô conseguindo falar melhor. Isso é uma grande diferença que eu percebi gravando nessa semana. Acho que amanhã ou depois de amanhã meu canal completa uma semana que eu comecei a postar. Eu tentei gravar esse vídeo ontem, só que meio que a gravação, o áudio ficou meio coisado. E eu achei que eu tava falando meio enrolado, meio mal. Eu nem reassisti o vídeo, só achei mesmo. Um assunto que me deixa bem triste, que eu vi por causa de um trabalho. Não foi um trabalho, foi um debate que nós tivemos quando eu estudei. Eita. Quando eu tava estudando no Instituto Federal, eu tive um trabalho e era sobre um filme chamado Conspiração Consumista. E esse filme foi bem importante, eu acho que pra mim. Ele entrevista, é um documentário no caso, que entrevista CEOs de empresas grandes, ex-CEOs na verdade, que se demitiram ou foram demitidos de empresas grandes e revela os truques que as empresas usavam. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a obsolescência programada, que a grosso modo é mais ou menos você tirar a vida útil de um produto para você conseguir vender ele mais vezes. Eu tô dando um exemplo bem exemplo mesmo, tipo, não é muito mais complexo que isso, mas vamos supor que você tem um carro de uma marca específica e vamos supor que ele para de funcionar em 50 anos, totalmente ele para de funcionar. E pra você, consumidor, porra, isso daí é incrível, tá ligado? Porra, um carro por 50 anos, sem nenhum defeito grande, assim, porra. Pra você é incrível, mas pra empresa, vamos supor, eu acho que não é muito incrível. Porque vai chegar um momento que a empresa não vai mais ter novos consumidores e ela só vai ter os consumidores antigos. E se o produto dela durar muito, ela não vai mais ter novos. Ela não vai mais... Ah, ele quitou. E se a empresa não conseguir mais te vender o produto dela, porque o seu ainda tá funcionando perfeitamente,
a empresa não vai gerar lucro. E se uma empresa não gera lucro, ela vai falir. E isso começou há muito tempo atrás, acho que em 1900 antes da Segunda Guerra Mundial, com as empresas de lâmpadas. Isso não é totalmente comprovado, se eu não me engano, mas que era empresas de lâmpadas que se reuniram, tentaram entrar em um acordo para diminuir a vida útil das lâmpadas, porque elas estavam durando muito. E como as lâmpadas estavam durando muito, praticamente elas não conseguiam vender mais novos produtos. Porque se você tem uma lâmpada funcionando, tu não vai comprar uma nova lâmpada. E isso aconteceu na indústria automotiva da época, com a GM Motors, se eu não me engano, que fez mais ou menos isso. Só que, se eu não me engano, eles fizeram de uma forma mais diferente. Eles começaram a lançar carros todos os anos. E não só pra atrair mais pessoas e pra você trocar de carro, porque você vai se sentir desatualizado, mas também pra dificultar novas empresas conseguirem fazer o mesmo. E depois disso, se eu não me engano, não teve mais nenhuma confirmação que aconteceu. Só que hoje em dia a gente consegue perceber muito que as coisas parecem ser muito frágeis. Eu tinha esquecido completamente sobre esse assunto há um tempinho atrás, mas daí eu vi um fone a R$6 numa loja aqui da minha cidade. E eu achei, caralho, esse fone não vai durar nem 2 semanas. E se eu não me engano, ele estragou em 1 semana. E daí tá bom, eu já esperava, né? E daí eu comprei um outro, ele estragou em 4 dias, eu acho. E daí eu fiquei pensando que era um fone a R$6. A empresa, porra, vamos supor que aquele fone durasse pelo menos 2 meses. A empresa ia vender muito menos do que se ele durasse tipo 2 semanas, 1 semana. A obsolescência programada, eu não sei porque, mas eu tô com o costume de falar obsolência. Na época, até ajudou um pouco a deixar os produtos mais acessíveis. Eu vi um exemplo, eu vi alguns vídeos do YouTube antes de fazer esse vídeo, que eu não me aprofundei no assunto, eu só vi alguns vídeos mesmo. Eu acho bem interessante isso. E recomendo, se você se interessar, pesquisar. Eu recomendo o filme Conspiração Consumista. Eita, que susto. E provavelmente você vai ver mais alguns vídeos no YouTube e eu acho bem interessante. Talvez ler alguma coisa sobre isso. Mas eu vi um exemplo de de um relógio que custava mais ou menos $10 na época, que era mais ou menos um salário mínimo na época. E daí lançaram um relógio, só que esse relógio de $10 durava a vida toda, né? E daí lançaram um relógio de $1, que era 1/10 do valor, que estragava em 3 anos. E isso realmente, tipo, ajudou muitas pessoas da época, porque, porra, era praticamente 1/10 do preço e 1/10 do preço é, tipo, realmente muita coisa. E chegando para um momento mais atual, a gente percebe muito isso, que eu acho que se você tem mais de 16 anos, talvez você lembre dos celulares antigos, que a bateria você tirava, tipo, que da bateria dos celulares antigos você conseguia remover facilmente. E hoje em dia isso não acontece mais, você não consegue, tipo, remover a parte de trás do celular. E agora as partes são mais coladas do que parafusadas. E quando são parafusadas, elas normalmente possuem parafusos que você não vai ter comumente em casa. Se eu não me engano, isso daí não é totalmente obsolescência programada. Eles só fizeram isso pra ficar mais bonito, assim, mais compacto os celulares. Mas essa adição foi muito bem-vinda, porque vamos supor que você tem um produto que você
um produto que sempre que você estraga, você consegue arrumar. Ou 90% das vezes. E esse produto, querendo ou não, quanto mais vezes você arruma o produto, na teoria, menos vezes você vai comprar o novo produto. Porque se você arruma, você não vai precisar comprar um novo. E se você não conseguir arrumar seus produtos, o que você compra, celular, esse tipo de coisa, você meio que vai ficar refém da empresa ou de um técnico que seja parceiro da empresa. Isso querendo ou não vai beneficiar a empresa, né? Que ela quer que quanto mais vezes você consuma pra gerar mais lucro. Eu acho que isso daí foi a obsolescência programada, tipo, de 2018, sei lá, pra cá. Meu Deus, que bypass gigante que esse cara tem. Meu Deus, ele é gigante mesmo. Tava com medo de cair de novo. Eita porra, esse cara joga bem. De novo com ele e eu perder. Esse cara joga bem. Mas eu vou tentar continuar o assunto mesmo assim. Acho que a atual obsolescência programada que nós temos é mais ou menos itens que precisam de aplicativos para funcionar. Tipo câmera de segurança, assim. Porque um aplicativo meio que custa... Eita, não sei o que eu tô fazendo. Meio que custa pra empresa manter. E normalmente esses aplicativos você tem que assinar alguns. E quanto mais a versão do seu produto for ficando desatualizada, menos interesse a empresa vai ter de meio que... Meu Deus, eu tô me perdendo muito no assunto. Menos interesse a empresa vai ter de atualizar o seu software ou meio que... ou te dar suporte, sabe? E isso é melhor pra ela, porque vamos supor que a empresa pare de dar suporte e você não consegue mais usar o seu produto. Meio que ou você vai ser obrigado a comprar um novo ou você vai ficar sem o produto. Dependendo, meio que você não pode ficar sem, tipo câmera de segurança, dependendo do local. Mas eu não sei muito bem me desenvolver mais sobre o assunto. Mas eu queria trazer um pouco, porque eu acho que é um assunto bem interessante. E que é pouco comentado, eu vejo muita pouca gente comentando. Tem alguns vídeos de youtubers grandes comentando, mas não é nada tipo... que furou a bolha. Não que o meu vá furar, né? Eu acho que no máximo eu pego 200 views nesse vídeo. No máximo do máximo. Mas... eu lembro que eu tava no lobby de vôlei. E daí eu falei pro Polar que eu ia fazer um vídeo pegando o top 1. Meio comentando. Só que de The Breach, tipo o Muro e o Polar faziam. Eu esqueci qual gancho que eu ia puxar. Mas se eu não me engano o Polar tinha dito que eu não ia pegar nem 200 visualizações. Na verdade ele falou que eu ia pegar 200 visualizações. Eu fiquei feliz porque a média do meu canal é 110, 120 visualizações. Daí eu pensei, então eu vou fazer esse vídeo. Eu realmente quero tentar pegar top 1. Acho que vai ser bem fácil. E eu acho que eu vou me divertir bastante. E vou aumentar mais minha concentração e, tipo, meus conhecimentos, assim, sobre os assuntos que eu quero falar. Que eu provavelmente vou falar, tipo, o que me der na telha de assunto, tipo, de qualquer coisa. Tipo, meu Deus, eu tô falando muito, tipo. Mas eu acho que vai ser bem interessante. E eu tenho bastante assunto que eu gostaria de falar, assim. E esse daqui foi o primeiro que eu tive sobre obsolescência programada. Que é um assunto bem interessante até se você pesquisar a fundo. Não que eu tenha pesquisado, eu só vi o filme e o documentário e... só vi o documentário e uns vídeos no YouTube. Mas... oxe, ele fez ponto, nem vi. Mas eu só vou ganhar essa partida, a última partida, provavelmente. Agora eu acho que eu vou falar um pouco sobre o canal. Eu tô há mais ou menos uma semana fazendo esse canal. É mais ou menos um projeto meu. É um projeto pessoal. Eu não passei nem pelos meus amigos, tipo, pessoais assim. E eu já ganhei a partida. Mas tô gostando bastante, tá sendo bem legal. Eu tô focando muito mais em gravar do que jogar. E vai vir novidades. Eu fui aceito pro torneio de vôlei 2v2. Eu não sei se eu podia falar isso. Mas vai vir bastante novidades aí.
E é isso. Salve pro mano que falou comigo no lobby de duas. Tamo junto.